Imagina um maestro que nunca abriu um livro de regência. Ele simplesmente evoluiu, geração após geração, até acertar quem chamar. Segundo o paper, esse coordenador é minúsculo, regindo modelos gigantes que ele mesmo não saberia tocar. E ele bate sistema de ponta em programação. Vem ver como nasce um maestro sem aula nenhuma. E nos próximos minutos, você vai sacar uma ideia linda. Dá para criar um regente de inteligência artificial sem ensinar regência para ele, deixando ele evoluir. Vou te mostrar o que é o Trinity, esse coordenador de bolso da Sakana. Como ele decide a quem ligar a cada momento e por que ele consegue resultados de ponta sem ser grande. Tem um detalhe técnico no meio que é de cair o queixo e eu prometo explicar bem devagar. E no fim, você leva uma lição que serve para o seu trabalho hoje. Se você viu o episódio anterior, já conhece a imagem central da série. Pensa numa orquestra. Cada músico é um virtuose no seu instrumento. E tem um maestro, a única pessoa no palco que não produz um único som, mas é ela que está no centro. O gênio do maestro não é tocar, é saber quem entra, quando e como juntar tudo numa música só. Hoje a pergunta é outra e mais funda. De onde vinha esse maestro? Como alguém aprende a reger sem nunca ter pegado num instrumento? Deixa eu te apresentar a história que vai costurar o vídeo todo. Pensa num técnico de futebol que nunca foi um grande jogador. Ele mal dá um drible decente. Mas temporada após temporada, ele foi testando escalações. Botou esse na ponta, deu errado. Trocou, melhorou, insistiu no que funcionava. Ninguém deu um curso de tática para ele. Ele aprendeu na base da tentativa, guardando o que dava resultado e descartando o resto. Hoje, ele escala o craque certo para cada jogada, sem precisar jogar. Guarda esse técnico, porque ele é o retrato vivo do Trinity, só que em código. Antes de voltar pro técnico, uma dor que talvez seja sua. Hoje existem modelos de IA para tudo. Um arrasa em programação, outro em matemática, outro em conhecimento geral. E nenhum é o melhor em tudo ao mesmo tempo. Aí bate aquela dúvida. Qual eu uso para cada tarefa? Pois é exatamente esse o problema que a Sakana atacou, só que de um jeito que quase ninguém tinha tentado, deixando uma máquina evoluir até aprender a escolher por você. Você pode pensar, por que não pegam dois modelos bons e fundem num só? Os pesquisadores tentaram esse caminho de misturar os pesos internos. É como tentar juntar duas receitas de bolo embaralhando os ingredientes no meio do forno. Quase nunca dá certo, as arquiteturas são diferentes e não encaixam. Pior, os modelos mais fortes do mundo são fechados, você nem tem acesso ao que tem por dentro. Então a Sakana virou a chave. Em vez de mexer no que tem dentro, vamos coordenar os modelos por fora, tratando cada um como uma caixa preta que a gente só chama. Aqui está a sacada. O Trinity é um coordenador minúsculo. Ele tem duas partes. Um modelo de linguagem pequeno, de só 0,6 bilhões de parâmetros. Para você ter ideia da escala, os modelos que ele comanda são dezenas de vezes maiores. A parte que realmente decide, chamada de cabeça, tem só cerca de 10 mil botões ajustáveis. É quase nada. E mesmo assim, é essa cabecinha que dá as ordens para a orquestra inteira de gigantes. Como o técnico do futebol. A sabedoria não tá nas pernas dele, tá na decisão de quem escalar. Tem uma coisa que aparece quando você olha a evolução acontecendo. No comecinho, o maestro distribuía as escolhas quase no chute, sem preferência clara, mas geração após geração, ele foi aprendendo sozinho a favorecer os modelos mais fortes para cada tipo de tarefa. Ninguém programou isso na mão. Na tarefa de programação, por exemplo, ele acabou convergindo para usar quase só os 3 modelos de topo do banco. É o técnico que, no começo da era dele, testava todo mundo, e com o tempo passou a confiar de olhos fechados nos craques certos para cada situação. A preferência inteligente emergiu da prática, não de uma regra escrita. Vale parar nesse número, porque ele é o coração da história. A parte do sistema que de fato escolhe quem chamar tem cerca de 10 mil parâmetros ajustáveis. Isso é ordens de grandeza menor que qualquer ajuste fino comum, que mexe em milhões. É como um painel de controle com pouquíssimos botões, mas posicionados nos lugares certos. Segundo os autores, esse tamanho ridiculamente pequeno não é um defeito. É justamente o que torna possível treinar ele do jeito diferente que a gente vai ver agora. Mas espera! Como uma cabecinha tão pequena entende uma pergunta complexa? Aqui tem uma elegância. Antes de decidir, o modelo pequeno lê o pedido e gera uma espécie de impressão interna dele. Pensa num resumo invisível que captura o sentido da tarefa. Tipo um cartão que diz, isso aqui é problema de matemática, é difícil, exige planejamento. Os pesquisadores mostraram que esse resumo separa muito bem os tipos de tarefa. É como o técnico bater o olho no adversário e na situação do jogo antes de decidir a escalação. A cabeça pequena só precisa ler esse cartão para fazer uma boa escolha. Tem um detalhe fininho aqui que eu acho lindo. De onde exatamente a cabecinha tira aquele resumo interno?
Os autores usam o que chamam de penúltimo token. Pensa no último instante antes do modelo cravar a resposta, quando ele já olhou a frase toda e está prestes a concluir. Esse ponto carrega o contexto mais rico de todos. Eles testaram trocar pelo ponto final, o pontinho de encerrar, e o desempenho desabou, principalmente em programação. É como pegar a opinião do técnico no minuto antes do apito, com o jogo todo na cabeça, em vez de depois que tudo já acabou. O lugar de onde você lê o sinal muda tudo. Agora os famosos 3 papéis da série, que nasceram justamente aqui no Trinity. A cada rodada, o maestro escolhe um modelo grande do time e dá para ele um crachá. O primeiro crachá é o Thinker, o pensador. A função dele é estratégia pura. Olhar o problema, montar o plano, dividir em pedaços menores e dizer por onde atacar. Ele não resolve as contas, ele desenha o caminho. No futebol, é o cara que define o esquema tático antes do apito. Segundo crachá, o Worker, o trabalhador. Esse é o que executa de verdade. Pega o plano do pensador e faz a parte braçal. Roda a conta, escreve o trecho de código, produz o resultado concreto. Onde o Thinker dá o mapa, o Worker caminha. É o jogador em campo, executando a jogada ensaiada. Repara numa coisa importante. O mesmo modelo gigante pode ser o Worker numa tarefa e Thinker em outra. Os crachás são funções, não modelos fixos. Terceiro crachá, Verifier, o conferente. Esse é o controle de qualidade. Ele pega o que já foi feito e julga. Tá correto? Tá completo? Responde a pergunta. Se sim, ele aceita e o trabalho termina ali. Se não, ele aponta o erro e manda refazer. É o juiz que confere o gol antes de validar. E olha que detalhe esperto. O sistema só para quando o verifier dá o aval ou quando esgota um número máximo de rodadas. Pensar, fazer, conferir. Esse trio é a alma da coordenação. Vamos seguir uma pergunta difícil entrando no sistema. Tipo um problema de contabilidade complicado. No primeiro turno, o maestro chama um Thinker para decompor o problema. No segundo, chama um Worker para fazer a conta. No terceiro, chama um Verifier para checar e caçar casos que escaparam. Cada turno enxerga todo o histórico anterior, então a conversa vai amadurecendo. O ciclo roda em até 5 rodadas e encerra assim que o conferente bate o martelo. É exatamente o técnico ajustando o time durante o jogo, jogada após jogada. Vamos seguir um caso real do paper para ficar concreto. Entra um problema chato de depreciação contábil, daqueles com várias regrinhas. No primeiro turno, o maestro chama um Thinker, que não calcula nada. Ele só quebra o problema em pedaços e diz a ordem de atacar. No segundo, entra um Worker, que pega esse plano e faz as contas de cada pedaço. No terceiro, o maestro chama um Verifier, que confere o resultado e ainda cata um caso de borda que tinha escapado, tipo um mês quebrado no cálculo. Só então ele aceita e o ciclo encerra. Pensar, fazer, conferir. Em 3 passos, igual a uma boa jogada ensaiada. E quem são os músicos? No estudo, o maestro tinha um banco de 7 modelos para escolher. Uma mistura de modelos abertos, que qualquer um pode rodar, com modelos fechados de ponta das grandes empresas. O Trinity aprendeu sozinho a favorecer os mais fortes para cada tipo de tarefa, sem ninguém programar isso na mão. É o técnico que conhece o elenco inteiro e sabe que contra um adversário rápido, escala o zagueiro veloz. A graça é que o banco é trocável. Muda o elenco, o maestro se adapta. Agora a virada que dá título ao episódio. Como o Trinity aprendeu a reger? Não foi estudando exemplos prontos, nem copiando um professor. Ele evoluiu. O método gera várias versõezinhas do maestro com pequenas diferenças, testa cada uma numa tarefa real, vê quais se saíram melhor e mistura as vencedoras para formar a próxima geração. Repete isso muitas vezes. É seleção natural aplicada a um regente. O que funciona sobrevive e se aprimora. Igualzinho ao técnico que, temporada após temporada, mantém o que deu certo e descarta o que falhou. Sem aula nenhuma, só tentativa e seleção. Esse jeito de evoluir tem nome, chama-se CMAES, uma estratégia evolutiva conhecida na área. Não assusta com a sigla, a ideia é simples. A maioria dos treinos de IA precisa calcular o que se chama de gradiente, uma espécie de bússola matemática que aponta, ajusta esse parâmetro para cá. A estratégia evolutiva dispensa essa bússola, ela só precisa de uma nota no fim. Essa versão acertou ou errou. Com isso, ela já consegue caminhar para o melhor. É aprender pelo resultado, não pela fórmula. Como um técnico que não tem planilha, mas sabe que aquela escalação ganhou. Então repete e refina. E como a evolução escolhe para onde caminhar na prática? A cada geração, o método sorteia um lote de variações do maestro em volta da melhor versão atual. No estudo, em torno de 32 por rodada.
Cada variação é testada algumas vezes numa tarefa real para ver quantos pontos faz. Aí ele pega as que pontuaram mais, faz uma média ponderada delas, dando mais peso para as melhores, e usa isso como ponto de partida da próxima geração. É exatamente o técnico que esboça algumas escalações parecidas, vê quais rendem mais nos amistosos e monta o próximo time puxando o melhor de cada. Tentar em lote, premiar o que rendeu, repetir. E por que evoluir em vez do método tradicional? Aqui mora o detalhe técnico que eu prometi. Treinar esse maestro é caríssimo. Cada tentativa exige rodar vários modelos gigantes para ver o resultado. Então você tem um orçamento bem apertado de testes e muitos botões para ajustar ao mesmo tempo. Nesse cenário específico, poucas tentativas, muita coisa para ajustar, cada teste custando uma fortuna, a estratégia evolutiva se vira melhor que os métodos clássicos. Mas atenção a nesse cenário específico, porque ele é o ponto da próxima parte. Aqui eu preciso ser bem reto com você, porque é fácil sair com a conclusão errada. O paper não diz que evolução vence outros métodos sempre, em qualquer treino de IA. Isso seria mentira. O que ele mostra é que naquele regime particular, orçamento de testes apertado, muitos parâmetros, cada avaliação cara, a estratégia evolutiva levou a melhor. É um resultado honesto e específico, não uma bandeira universal. Quem quiser o rigor todo, o paper está na descrição. A gente prefere a verdade certinha a um título mais barulhento. Mas por que a evolução funcionou tão bem aqui? Os autores acharam uma razão elegante. O problema tem uma propriedade que eles chamam de separabilidade em blocos. Na prática, cada conjunto de botões quase não atrapalha o outro, então dá para ajustar quase em pedaços independentes. É como afinar cada instrumento da orquestra sem que afinar o violino estrague o piano. Quando o problema se quebra assim, um método mais simples e direto, que mexe em cada eixo por si, já dá conta. A estrutura do problema é que abriu a porta para a solução enxuta. Vale fixar a escala inteira de uma vez, porque ela é absurda. O corto do maestro é um modelo de linguagem de 0,6 bilhão de parâmetros, pequeno para os padrões de hoje. E a parte que de fato aprende a decidir, somando tudo, fica abaixo de 20 mil peças ajustáveis, sendo a cabecinha principal só uns 10 mil. Para ter noção, um ajuste fino comum mexe em milhões. Esse Davi de menos de 20 mil peças está regendo modelos dezenas de vezes maiores que ele, conforme os autores descrevem. É tipo um técnico de bolso comandando um elenco de craques gigantes e dando certo. Deixa eu costurar tudo no nosso técnico antes dos resultados. Ele nunca foi craque, lembra? Mas testando escalações ano após ano, guardando o que dava título e largando o que dava vexame, ele virou mestre em montar o time certo para cada jogo. É exatamente isso que o Trinity faz. Ele não joga, não resolve o problema com a própria força. Ele evoluiu até saber escalar o craque certo, no papel certo, na hora certa. A maestria mora na seleção, não no talento individual. Agora vamos ver se essa filosofia realmente entrega resultado. Tem uma temporada na história desse técnico que vale demais. Teve um ano em que ele se apaixonou por um esquema tático e insistiu nele jogo após jogo, mesmo o elenco não encaixando. Perdeu partidas seguidas, levou crítica, quase entregou os pontos. Mas aí caiu a ficha. O problema não era o esforço, era ele querer forçar um único molde para tudo. Na temporada seguinte, ele virou a chave. Passou a escalar conforme o adversário, não conforme o gosto dele. Aquele erro caro virou a regra de ouro da carreira dele. O Trinity faz a versão acelerada disso. Cada tentativa que dá errado é descartada na próxima geração. E o que sobra é a lição. Chegou a hora dos números, e eu sempre te lembro, e isso é o que o paper reporta. Num teste pesado de programação chamado Live Code Bench, que mede resolver código novo de verdade, o Trinity cravou 86,2% de acerto, um recorde, segundo os autores. E o mais bonito, esse resultado supera cada um dos modelos gigantes do time quando jogam sozinhos. O maestrinho de bolso orquestrando tirou nota maior que qualquer músico solo da orquestra. A regência, de novo, valendo mais que a força bruta. E não foi um número isolado. Segundo o paper, o Trinity foi melhor que os métodos existentes que tentam rotear tarefas entre modelos, e também melhor que cada modelo sozinho numa bateria de testes que cobre matemática, conhecimento geral e raciocínio. Os autores reportam que ele reduziu o erro médio em torno de 22% em relação à segunda melhor abordagem. Em linguagem humana, ele errou bem menos que o vice-campeão na média das provas. Consistência em vários terrenos, não sorte num teste só. Esse número merece um slide só para ele. Numa média que junta a matemática, conhecimento, raciocínio e código, o Trinity reduziu o erro em cerca de 22% em relação à segunda melhor abordagem.
É o que os autores reportam. Traduzindo para o humano, de cada 100 erros que o vice-campeão cometia, o maestro cortava uns 22. Não é um pico de sorte num teste isolado, é consistência na média de várias provas diferentes. E é justo aí que a vida real mora. O que pesa não é brilhar uma vez, é errar menos sempre. Esse foi o veredito do paper, com os pés no chão. Mas talvez o resultado mais animador seja esse. Os pesquisadores pegaram esse maestro e jogaram nele tarefas que ele nunca tinha treinado, provas de outra natureza, fora do que ele conheceu. Um sistema que só decora cairia feio aqui. E o Trinity? Segundo o paper, ele continuou na frente, batendo cada modelo individual também nesses desafios inéditos. Isso sugere que ele não aprendeu a decorar respostas, ele aprendeu a coordenar de verdade. É a diferença entre o técnico que só sabe um esquema e o que lê qualquer adversário novo e monta o time na hora. Os autores foram honestos e desmontaram a própria máquina para ver o que realmente importa. Quando tiraram aquele resumo interno rico, o cartão de contexto que a cabeça lê, o desempenho despencou. Quando tiraram os 3 papéis, deixando o trio incompleto, também piorou bastante, principalmente nas tarefas que exigem raciocínio. Ou seja, nem o resuminho de contexto, nem o trio Thinker, Worker e Verifier são enfeite. São os ingredientes que fazem a receita funcionar. Tira um e o bolo sola. Hora do bloco que mantém este canal de pé. A parte honesta. Tudo o que eu te falei são resultados reportados pelos próprios autores, num paper aceito numa grande conferência de IA. Isso é mais sólido que um anúncio de marketing, mas ainda assim merece o respeito de dizer, segundo o paper, segundo os autores. A reprodução por outros grupos é o que sela a confiança no longo prazo. Então trate como muito promissor e bem fundamentado, não como a última palavra. Esse cuidado é o que torna a empolgação legítima. E os próprios autores apontam um limite importante, o que eu adoro num trabalho sério. Esse coordenador é fera em planejar e organizar raciocínio, mas ele ainda vive no campo das ideias. Ele consegue bolar um plano que envolveria usar uma ferramenta, mas não consegue de fato apertar os botões dela. Rodar um código de verdade, acessar uma planilha, mexer numa interface. É um maestro brilhante de ideias que ainda não tem mãos para executar no mundo. Fechar essa ponte entre pensar e agir é, segundo eles, o próximo passo. Saber onde a coisa ainda não chega é o que torna ela confiável onde chega. Beleza, e o que isso tem a ver com a sua semana? Muita coisa. A primeira lição é libertadora. Você não precisa nascer pronto. O Trinity começou sem saber nada e foi ficando mestre por pequenos ajustes, geração após geração. Sabe aquela ideia de que ou você tem talento ou desiste? Esse maestrinho é a prova, em código, de que maestria se constrói aos poucos, refinando o que dá certo. Comece imperfeito naquela habilidade que você quer. Ajuste um detalhe por semana. Guarde o que funciona. O acúmulo de pequenos acertos é que vira competência. Segunda lição, direto do coração do Trinity. Selecionar quem chamar pode valer mais que saber fazer tudo. O técnico não precisa ser o melhor jogador. Ele precisa conhecer o elenco e escalar certo. No seu trabalho é igual. Você não tem que ser o melhor em design, em planilha e em texto ao mesmo tempo. Mapeie quem do seu time ou quais ferramentas são fortes em cada coisa e encaixe a pessoa certa na tarefa certa. Seu valor não está em ser bom em tudo. Está em orquestrar bem o que você tem à mão. Terceira lição é uma ferramenta que você usa amanhã. O trio de papéis. Numa tarefa importante, separe conscientemente os 3 momentos. Primeiro, vista o crachá de Thinker e só planeje, sem executar nada. Depois, vire o Worker e execute o plano sem ficar replanejando no meio. Por último, calce o crachá de Verifier e revise com um olhar crítico, como se fosse outra pessoa conferindo. A gente costuma misturar os 3 num fôlego só e por isso erra. Separar planejar, fazer e conferir, mesmo sozinho, já te deixa mais perto do nível de uma orquestra. Para aquela ansiedade de domingo à noite, tem ferramenta de IA nova toda semana, eu nunca vou dar conta. O Trinity sussurra um alívio. Você não precisa dominar cada modelo e cada app. Você precisa virar o maestro. Saber qual ferramenta é boa para qual tipo de problema e como juntar os resultados. A vantagem competitiva saiu de acumular conhecimento e foi para orquestrar recursos. Escolha 2 ou 3 ferramentas. Aprenda quando cada uma brilha e pronto. Você já está regindo, em vez de se afogar. Vou te dar um cenário para usar já amanhã, direto do trio do Trinity. Naquela decisão difícil do trabalho, um orçamento, uma proposta, um plano de projeto, em vez de fazer tudo sozinho, monte um mini comitê de 3 cabeças, mesmo que sejam só 3 conversas rápidas. Procure quem é bom de estratégia e peça só o esqueleto do plano. Leve esse plano a quem é mão na massa e peça a execução. Por fim, mostre o resultado a quem tem olho crítico e pergunte, pode passar? Você virou o maestro da própria decisão.
Não precisou ser o melhor em nada, precisou chamar a pessoa certa para cada papel. Decisão importante raramente deveria sair de uma cabeça só. E um cenário para quem estuda ou aprende algo novo. Lembra que o maestro, antes de decidir, lê o clima da pergunta e classifica o tipo dela? Faça igual antes de sentar para estudar. Pare 5 segundos e nomeie a tarefa. Isso aqui é decorar? É raciocinar passo a passo? Ou é criar do zero? Porque a ferramenta certa muda conforme a resposta. Flashcard para memória, rascunho no papel para raciocínio pesado, uma IA de brainstorm para criar. A gente costuma usar sempre o mesmo método para tudo, e por isso trava. Ler o tipo da tarefa antes de escolher a abordagem é o truque mais barato que esse paper te empresta. E a quinta, que amarra tudo. Trate cada tentativa sua como uma geração do método. O Trinity não esperou a fórmula perfeita. Ele gerou versões, testou, manteve as boas e seguiu. Faça igual com seus projetos. Lance uma versão imperfeita, veja o que funcionou de verdade, jogue fora o que não rendeu e mande a próxima geração melhor. A perfeição na primeira tentativa é uma armadilha. A evolução por pequenas seleções é o caminho real. Errar com o método não é fracasso, é treino de maestria. Então recapitula comigo. O Trinity é um maestro minúsculo. Um modelinho com uma cabeça de 10.000 peças que rege modelos muito maiores que ele. Ele não estudou regência. Evoluiu por tentativa e seleção, até saber escalar o craque certo para cada papel, pensar, fazer ou conferir. Segundo o paper, isso rendeu recorde em programação e força em vários terrenos, inclusive em tarefas que ele nunca viu. E o detalhe honesto, a evolução venceu naquele cenário apertado e de alta dimensão, não em tudo. A lição que fica é grande. Selecionar bem quem chamar pode valer mais que saber tudo sozinho. E aqui abre a porta para o próximo episódio. Esse maestro do Trinity evoluiu sozinho, meio como a natureza faz, por seleção. Mas pensa comigo, e se em vez de deixar evoluir, alguém ensinasse um maestro, premiando ele toda vez que acertasse, como quem treina um time com elogio e cobrança? Pois é exatamente isso que outro time do mesmo laboratório fez. Um maestro que aprende por recompensa a conversar em linguagem natural com cada músico, dizendo a deixa certa para cada um. Evolução contra ensaio. 2 caminhos para o mesmo truque. Fica a pergunta para você levar para o resto do dia. Na sua vida, você tem evoluído na tentativa e erro, como o Trinity, ou tem aprendido melhor quando alguém te dá um retorno claro do que premiar? Conta aqui embaixo. No próximo episódio da série O Maestro de IA, a gente conhece o regente que foi ensinado por recompensa a falar com cada modelo. E aí dá para comparar os 2 caminhos de pertinho. Se esse vídeo te fez ver IA e a sua própria evolução de um jeito novo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. A gente se vê no EP3. Valeu demais por ficar até aqui.